Nobres pares, não sei até quando vamos conseguir ter voz, ter palavra nessa tribuna. Estamos vivendo um verdadeiro estado de exceção no Brasil. Estamos vivendo debaixo da ditadura do Supremo. Estamos vivendo um desrespeito à legislação vigente nesse país. E eu vou começar dizendo o seguinte: tudo que está acontecendo aí é tapar mais um rombo bilionário que está acontecendo no país. Todos sabem, já é manchete em todos os lugares. Tem um rombo de mais de 12 bilhões de reais no Banco Master. E quem são os advogados? Pessoas que estão presos, esposa e filhos do tal Alexandre de Moraes. Então, qual é a estratégia? Prende-se Bolsonaro, todo mundo vai agora para esse lado, para esse tema, e o roubo esquece. Por favor, gente, nós estamos sendo assaltados mais uma vez. Mas tinha dado uma entrevista para o Globo e disse que existia um complô para assassiná-lo. Ou seja, então ele virou vítima. Se ele virou vítima, como é que ele pode presidir o inquérito? Isso é nulo. Artigo 254 do Código de Processo Penal. Por isso que eu disse que a legislação vigente nesse país não está sendo mais respeitada. É a ditadura do judiciário, ou melhor, a ditadura do Supremo, ou melhor, a ditadura de Alexandre de Moraes. Porque é um único homem mandando em todo o país. Quantos deputados federais, jornalistas, pessoas de bem estão exilados para não serem presos? Isso é democracia? E tem gente ainda que vem falar em golpe de Estado, que ele estava envolvido, que ele tramou um golpe de Estado. Eu sempre pergunto para os vermelhos que me atacam, qual é a prova que ele arquitetou, participou, defendeu o golpe de Estado? Me dê uma. O vermelho que me der uma prova, eu renuncio ao meu mandato hoje, nem amanhã não. Eu estou dizendo aqui na tribuna, eu renuncio ao meu mandato hoje. Uma prova, uma. Eu não estou pedindo muito. Golpe com idosos, com mulheres, crianças, Bíblia. Golpe é com arma, pô. Golpe é com tanque de guerra. Que golpe de Estado é esse? É uma narrativa. Dentro dessa narrativa hipotética, eu também falo com os vermelhos que me atacam. Me dê um único crime de Bolsonaro. Um único crime que Bolsonaro cometeu nesse país. Só um também. Me dê uma condenação de Bolsonaro em algum crime, sem ser essa de narração hipotética. Por favor, me dê um crime que ele cometeu. Não conseguem me dar um crime. A situação que nós estamos vivendo nesse país é muito grave e os nossos representantes públicos ainda não abriram os olhos. Bolsonaro passou o governo, entregou o governo com 54 bilhões de reais no caixa. Nós temos centenas de bilhões de dívida na economia do Brasil, que nós vamos ver começar a partir de janeiro. A economia do Brasil está praticamente quebrada e muita gente não está atento a isso. Eu vou citar alguns casos de corrupção dos vermelhos. Só alguns. Fraude no INSS 2023. Escândalo dos leitos 2014. Escândalo dos bingos 2014. Caso Juscelino Filho 2023. Desvios no DENIT 2003. Caso Abreu e Lima 2005. Escândalo das montadoras 2009. Operação Acrônimo 2014. Isso Bancop 2002. Esquema da
Assédio Brasil 2010, escândalo do Mensalão 2005, Operação Navalha 2007, escândalo do Petrolão 2014, caso das planilhas Risco 2003, caso João Santana 2016, Operação Zelotes 2015, escândalo da refinaria de Pasadena 2014. Vou parar, senão vou ficar aqui até amanhã. Sabe por que eu disse alguns dos casos de corrupção dos vermelhos? Porque tem muita gente, nas redes sociais principalmente, clamando para Trump, para os Estados Unidos salvar o Brasil. Podem ver isso nas redes sociais. Como é que os Estados Unidos vai salvar o Brasil se os próprios representantes públicos, os políticos, não fazem a sua parte? E aí eu me dirijo ao Senado Federal, que é a casa legislativa mais poderosa desse país. O que esses senadores, que se dizem de direita, Nutella, estão fazendo? Só no Senado Federal deve ter em torno de 22 pedidos de impeachment de vários ministros do STF, mas quem ganha em primeiro lugar é o Alexandre de Moraes. Por que não coloca? O Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, não coloca em pauta. Eu já fiz um vídeo explicando e já mandei escrito para todos esses analfabetos que não precisam de Davi Alcolumbre para colocar o pedido de impeachment em pauta. Sabe o que eles são, esses senadores? Homens travestidos, de calcinha. Tem um daqui do Espírito Santo por nome de Magno Malte. Malte. Quem sabe Malte, sabe por que eu estou falando? Magno Malte. Nossa, cansou de dizer é isso que eu fico revoltado e o povo já está vendo isso. Tem videozinho. O que ele sabe é fazer vídeo para Instagram e rede social. Cumpre a sua prerrogativa constitucional, não faça. Ele disse: experimenta colocar a mão em Bolsonaro. Vocês lembram disso? Vocês vão ver. E nós vamos para... O que ele fez? Nada. Ele se escondeu. Bruxo. Quem está falando aqui é o vereador Camilo. Você, Magno Malte, é frouxo. Toma vergonha nessa cara. Senador, rapaz. Sabe por que você não tem peito para fazer isso? Porque é só pegar o Google. É só consulta lá. Máfia das ambulâncias e máfia dos sanguessugas, que vocês vão ver quem é Magno Malte. E aí, quem que salvou o Magno Malte na época? Primeiro governo de Lula. Por isso que eu falo que ele é um verdadeiro camaleão. Ele muda de cor de acordo com o governo. Com Lula e Dilma ele era vermelho. Com Santana ele era marrom. Com Bolsonaro ele virou verde. Pago preço por ninguém, eu tenho moral para falar isso desse cidadão. O que ele quer é eleger a filha dele para senadora, que nunca foi nada e não está dentro dos quesitos de direita. Quem me conhece sabe por que eu estou dizendo isso. E quem conhece eles também sabe. Eu vejo senadores que se dizem de direita irem na papuda analisarem as condições físicas do presídio, pedir uma melhor acomodação para Bolsonaro. Isso é função de um senador? Isso é função de um senador? Eles tinham que estar no Senado lutando pela anistia em primeiro lugar. Anistia essa que foi dada para esses vermelhos lá atrás.
Eles tinham que estar lutando para colocar os pedidos de impeachment em votação. Nesses 5 mandatos dos vermelhos, 2 do atual, que por uma questão de higiene eu não falo o nome, daquela mulher que fala a mosquita, e mais 1 do atual me fala algo que o Brasil virou exponencial. Sabe o quê? Crime de facção. É isso que o Brasil virou em exponencial. Crime de facção. Volto a ver chefes das Forças Armadas serem contra, presta atenção, isso é muito sério, serem contra classificar as facções criminosas como terroristas. As instituições, já estou concluindo, presidente, as instituições de defesa do país, as principais são as Forças Armadas. E elas são as primeiras não quererem classificar as facções criminosas como terroristas. E aí eu pergunto, o que você quer esperar de uma população, de um povo dessa natureza? De instituições dessa natureza? Eu vou repetir. O Brasil acaba com a esquerda, ou a esquerda vai acabar com o Brasil. Pensem nisso e reajam antes que seja tarde demais. Muito obrigado. Boa tarde a todos.